Agora na 89, Café com Chuville. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo programa aqui no Café com Chuville, aqui na 89 FM. E hoje é uma data especial, dia 9 de março, dia de aniversário de Joinville, a maior cidade do estado, está completando 173 anos, data comemorativa. E nós estamos aqui nesse Café com Chuville com uma convidada muito especial, que é a Valdete Dalfinbach. Ela que é historiadora, socióloga, atualmente professora, leciona na Faculdade IELUSC aqui de Joinville. Inclusive, fui seu aluno, Valdete. Então. Muito obrigado pela sua presença. Né? Tá um tempinho já. É verdade. E assim, agradeço, viu, pela oportunidade. Que bom que você está aqui. E assim, nesse programa de hoje, também quero parabenizar o nosso aniversariante da casa, Ney Rosa, coordenador aqui da casa, que está de aniversário. Parabéns aí pelo seu dia. Queremos chopp depois, hein? E hoje, como é a data de aniversário de Joinville, convidei aqui a Valdete para a gente conversar e bater um papo assim. Joinville faz aniversário, maior cidade do estado, mas o que é Joinville? O que tem se transformado Joinville? Assim como grandes cidades como São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, que tiveram grandes migrações, né, de público, Joinville não foi diferente. E tem sido assim ao longo dos anos, né, Valdete? Mas acima de qualquer migração, qual é a característica de Joinville? A gente que aprendeu, talvez você não seja de Joinville, talvez você seja de outros lugares, mas já ouviu falar que tem alguns nomes, alguns apelidos, algumas frases ligadas a Joinville, que é Cidade dos Príncipes, Cidade das Bicicletas. Pois é, e assim, o que realmente define Joinville, Valdete? Agora eu quero ouvir você, sendo que todas essas características da cidade, o que fica, o que vai, da onde as pessoas vêm e de que forma elas colocam a sua marca dentro dessa sociedade que a gente vive. Uhum. Então, Joinville eu definiria como uma Joinville multicultural, negada há muito tempo, né? É uma essa ou município voltado para o trabalho. Isso eu acho que está no DNA, né, de sempre. Essa maneira de Joinville ser vista e ser cultivada pelo trabalho. Nós podemos perceber a questão da migração, né, da imigração no século XIX, imigração no século XX. Então, nós temos população de todos os lugares do Brasil, né, hoje, inclusive do Norte, Nordeste, bastante. Muitos venezuelanos, né? Isso, haitianos. É interessante observar que todos os anos, pela lista da chamada dos alunos de várias turmas que coleciono, eu fico observando os sobrenomes. E hoje, assim, tem 4, uma turma de 40, 50, tem 4, 5 com sobrenome que a gente podia dizer, bom, seus ancestrais foram, né, na Europa. Então, dá para cada vez perceber mais que Joinville está ficando bastante, uma diversidade enorme, né, de culturas que nós temos aqui. Mas nós ainda tratamos como se fosse esse lugar de uma cultura germânica. Ainda a gente consegue tratar dessa maneira. Por quê? Porque os primeiros historiadores que aqui estiveram, ou que escreveram a história, eles pegaram uma parte da história, né? Como não havia ainda faculdade, universidade que investisse em pesquisa histórica, né? Algumas pessoas eram pagas para escrever a história de Joinville. E nessa escrita, eles pegavam parte e cultuavam, os imigrantes, deram para ele algumas características, então transformando Joinville toda como sendo de uma cultura germânica, de uma cultura alemã, valorizando aqueles heróis que chegaram aqui primeiro, né? Como a Marlene Chauí, ela fala do mito fundador. Nós tivemos muito aqui isso, né? Mas depois que as universidades começaram a fazer suas pesquisas, elas vão observar, né? Dentro da linha do Walter Benjamin, que ele diz, né? Como a gente vai penteando a contrapelo e aqueles fragmentos que ficaram, você constitui uma nova história. Então, hoje tem muitos materiais já que tem uma história mais diversificada, bem mais interessante, a gente observar que não seja aquele Joinville do igual. Mas ainda nós temos uma marca muito forte, né, de tratar só como uma cultura germânica, porque às vezes a escola adotou esses livros, né, a sociedade de maneira geral tem ainda na memória esses livros e a gente parece que não consegue transformar e ver que Joinville tem muitos movimentos, né, e é uma
muitas etnias, né? E assim, eu acho que a gente perde um pouco no momento que nós não abraçamos a todos, quando a gente não considera todos. A gente pode observar até as festas, né, aqui, qual é o de maior valor que nós temos na cidade, né? Então, eu acho que nós precisamos ainda, né, valorizar mais Joinville pela forma que ela tem de multicultural. E é até interessante você ter falado isso, Valdete, porque o Joinville, antes dos colonizadores europeus terem vindo aqui, existia mão de obra local aqui, existiam indígenas, sobretudo negros, que foi a mão de obra... as fazendas, né? Mão de obra negra foi muito utilizada, né, para desbravar os mangues, enfim. Inclusive, eu convido você que mora em Joinville, é daqui, visitar o museu ali da imigração, né, o museu ali histórico, né, e também o cemitério do imigrante. O cemitério do imigrante ali tem muitos negros que estão enterrados ali, né, Valdete? Isso descobriu-se mais tarde, né? E que foi, assim, alguma coisa que muitos não aceitaram, né? Muitas pessoas em Joinville não queriam aceitar que tivesse pessoas não brancas sepultadas, né, naquele cemitério, né? Que essa separação, né, de Joinville, ou dessa formação desse Joinville mais europeu, isso foi uma criação, eu acho que foi muito mais forte depois da Segunda Guerra Mundial, como uma formação de uma identidade, porque houve um tempo que não se podia falar a língua alemã aqui, né? Foi na época de Getúlio Vargas, ex-presidente. Exato, e Nereu Ramos aqui em Santa Catarina, né? Que olhou para o sul aqui e disse, lá tem um estado dentro do estado. Então, o medo, né, que isso aqui se perpetuasse com uma cultura que Getúlio Vargas não conseguisse dar conta disso. Então, o Nereu Ramos, ele se incumbiu de proibir, né, a língua alemã e muitas coisas mais, né, clubes e tudo mais. E com isso, meio que ficou fragilizada a cultura. Quando volta novamente essa vontade dessa identidade, então se criaram várias situações para valorizar novamente a cultura alemã, né, como se dizia. Então, dali é que nós tivemos essa ideia muito forte, muito personalizada, né, e que nós tivemos um pouco o esquecimento dessas outras etnias, desses outros povos, né, esses que já estavam aqui, da cultura indígena, da cultura africana, né. Então, eu acho que isso ficou um tempo meio congelado, mas graças, né, que novas pesquisas foram se desenvolvendo e a sociedade foi se movimentando, e que nós temos que reconhecer hoje, né, que Joinville é realmente uma Joinville de muitas pessoas, de muitos povos, né? Eu acho que isso é interessante. É verdade, a gente tem aí o retorno do samba, né, das escolas de samba. Até o carnaval, tem um tempo que foi bem proibido, né? Exatamente, voltou, né, nos anos 2007, 2006 que o carnaval voltou, inclusive o portal Joinville Notícias fez uma matéria resgatando essas histórias do carnaval de Joinville, como recomeçou. E falando sobre essa questão histórica, pelo aspecto histórico e social, há esse esquecimento cultural durante um tempo. Joinville tem uma característica muito diferente quando a gente analisa, estava falando no início do programa, quando a gente analisa cidades grandes como São Paulo, Porto Alegre, até mesmo aqui Florianópolis, pertíssimo, a gente vê que a cultura, né, não uma cultura de modo geral, mas uma cultura de social, né, uma representação das pessoas que vão mais para a rua, que lutam mais pelos seus direitos, a gente parece que percebe que tem mais isso nas outras cidades, embora também essas cidades tenham essa característica forte de imigração, mas em Joinville tem essa característica, mas ao mesmo tempo as pessoas parece que são mais pacatas, os grupos sociais ficam mais relegados a guetos. Como é que a história e a sociologia enxergam isso, Valdete? Nós temos, eu acho que tem algumas coisas interessantes a observar, né? As pessoas que colonizaram aqui, né, e não socializaram muito com quem já morava aqui e criaram uma cultura que foi valorizada durante muito tempo, né, como sendo de uma elite, de racialização. Então, essa cultura se enraizou, criou raiz e ficou muito forte. Depois, era muito conservadora. Essa população que veio para cá era uma população bastante conservadora. Na época da industrialização de Joinville, que é muito mais intensa a partir dos anos 60, né, 1960 para frente, que vão necessitar de mão de obra, né? Porque aí tinha já um período de incentivo à industrialização, incentivo do Estado, e precisa de mão de obra. E buscou-se mão de obra, a preferência, como aqui era uma indústria pesada,
Precisava-se de pessoas, diziam, né? Pessoas que põem a mão na massa, pessoas que trabalham. Então, buscou-se muitas pessoas da agricultura, do campo. A preferência era, né, pela população do campo e pelo serviço pesado que precisaria executar. Então, e essa população do campo, ela também é conservadora, né? Então, juntou-se uma população conservadora e a outra se ajustou dentro dessa população conservadora. Ela vai se ajustando dentro das empresas. E ela vai criando esse status de valorização, de ser um operário. A questão econômica sempre envolvida, né? Com certeza. Ela é um pouco limitante, mas ao mesmo tempo libertadora. Ela é contraditória, né? A questão econômica Bom, Marx dizia que é fundamental, né? Para estudar todas as linhas de pensamento. Então, se você vai analisar esse momento da industrialização, como ela se deu, mas nós tivemos nos anos 70 e 80 um movimento muito forte sindical. Muito forte. Eu diria que o sindicato, eu não sei se o Brasil todo, mas por aqui, teve um grande enfraquecimento nos anos 90, com a nova lei de trabalho que teve ali, né? Com o Fernando Henrique Cardoso. Acho que aí houve enfraquecimento. E na época também do movimento sindical muito forte, que existia muito emprego, né? Então, as conquistas de trabalho foi se dando aí. Tivemos muitas conquistas nos anos 70 e 80, né? Por meio do sindicato, conquista trabalhista, né? E nos anos 80 a gente teve aqui uma crise no Brasil, que chamada crise do petróleo, e aí Joinville teve um grande desemprego. Então esse desemprego foi fatal para as pessoas que estavam aqui, que vieram de fora, né? Muitos foram convidados para voltar, né? E eu acho que a partir de então, houve uma fiscalização maior das empresas, as pessoas têm muito medo de participar, né? Eu já vi muitas pessoas com medo de participar de manifestação, porque tem medo de ser despedido. Há um controle das empresas, sabe? Há um controle das empresas na vida privada. Isso você, como socióloga, avalia isso como ruim ou bom? Para o trabalhador não é bom, ele deveria ter uma liberdade, né, de escolha, ele deveria ter a liberdade de se manifestar, mas ele tem medo, né, de se manifestar, tanto nas eleições como fora dela, em movimentos populares, né? A população não é que ela é pacata, mas ela às vezes fica receosa de participar de algumas coisas, porque ela pode achar que isso pode resultar em estar fora do trabalho. E o trabalhador precisa do trabalho, né? Ele tem essa necessidade do trabalho para sobreviver. Então, eu acho que tem um pouco desse medo na sociedade de participar, né? Fazer a participação para buscar os direitos. Eu lembro que nessa alguns anos atrás, 2016, 2017, nós tivemos a reforma trabalhista, né? E a reforma da Previdência, as pessoas diziam assim, não, mas a gente tem que aceitar essa reforma, porque senão as empresas vão falir e eu vou perder emprego, né? Então, isso foi muito forte. Então, assim, a população, ela tem medo, né? E ela, então, acaba cedendo às pressões, né? Ela prefere perder os direitos trabalhistas, ela perdeu o trabalho, ela perdeu o emprego. Então, isso eu acho que é uma característica forte nas 2 décadas, né? Joinville não era assim, dessa maneira. Os trabalhadores, né, tinham um pouquinho mais de potencial de luta, né? Então, ela foi enfraquecendo. A gente pode ver que até o movimento estudantil em Joinville a gente praticamente não percebe mais, né? Você acha que com a internet, né, com a universalização dos equipamentos, enfim, o acesso, isso tem contribuído para esse pensamento coletivo? Eu não acredito que seja a internet, porque ela é uma ferramenta, né? É uma ferramenta. Redes sociais. Eu acho que as redes sociais, a internet, na verdade, são tudo ferramentas que deveria estar proporcionando ao contrário. Mas, de maneira geral, as pessoas ficam muito militantes atrás das telas do celular e tudo mais, né? Mas eu acredito que mesmo é o aspecto das pessoas que ela se retrai por conta do medo, né? E assim, nós não temos uma vida pública em Joinville. Depois que as recreativas das empresas, né, elas foram terceirizando, né, porque mudou a forma, né, das recreativas, nós temos aqui uma dificuldade de ter lazer público. Pode perceber, né? O lazer acesso de Joinville, a parques, né? Ele sempre foi um lazer privado. Nas empresas, que eram as recreativas, e hoje, na verdade, assim, você quer jogar alguma coisa, você tem que alugar uma quadra, né? Então, assim, a gente quase não tem lugares. E se nós observar, por exemplo, as próprias praças, as praças eram cheias de árvores e tinha grama, as pessoas sentavam naqueles bancos. Propositadamente, elas se transformaram em lugares de concreto, de tijolinhos, naqueles bancos, né, escaldante no sol, tiraram as árvores. Quase todas as praças foram tiradas as árvores.
Só tem algumas árvores onde as pessoas mais de idade vão jogar dominó, né? Com o passar do tempo, a gente viu isso melhorando nesse aspecto, né? A gente percebe assim que as praças em Joinville são um lugar de passagem. Então, assim, isso é proposital. Aí, claro, vão levar para o shopping, né? Então, mas o shopping também não é para todos. Então, nós percebemos que o joinvilense ele é motivado a uma vida de trabalho. Aí, o que ele vai fazer durante a semana? Trabalhar o tempo inteiro. A gente sabe que o salário do joinvilense não é um salário bom para 80% da sociedade. E aí, final de semana, o que o joinvilense vai fazer? Vai cortar grama, vai levantar muro, vai lavar carro. Não é o que ele faz, né? Porque ele está sempre pensando em prosperar em alguma coisa, né? Vou adquirir. Que tempo ele vai ter para isso? Final de semana. Então, no final de semana, ele fica fazendo essas coisas particulares, né? Porque durante a semana é trabalhar e muito trabalho. Então, tudo isso vai levando a esse encolhimento da sociedade para a rua, né? Porque ela está sempre ocupada. O joinvilense está sempre trabalhando, né? Valdete, você acha que, levando em consideração toda essa análise que você está fazendo, qual seria o problema social hoje que você acredita que Joinville ainda tenha que superar para os próximos 173 anos? Nossa, eu acho que não é qual, é quais. Mas os Nós temos um hoje. problema de moradia muito sério. Se a gente analisar, vai nas periferias, observar como é que a sociedade vive, né? Onde tem as ocupações, ou mesmo onde não tem as ocupações, que são terreno, para analisar como é que a sociedade está vivendo, trabalhadores, tá? Trabalhadores. A questão da saúde, gente. Eu acho que a questão da saúde em Joinville é algo que precisa melhorar muito, desde as unidades básicas de saúde aos hospitais, e com programas realmente que favoreça a saúde da população. E a população, no ambiente de trabalho que tem, nessa loucura de trabalho, hoje o trabalho virou uma loucura, né? A saúde mental das pessoas está muito abalada. Então, eu acho que nós teríamos, sim, a lazer, por exemplo. O lazer está na Constituição. É um direito. Mas aonde que nós temos esse aspecto? Onde é que a gente vai ver esse aspecto do lazer? Então, tudo isso vai afetar também a nossa saúde mental. Então, acho que essa questão da saúde é um problema sério. A questão do lazer, nós teríamos que melhorar. E a moradia é um outro problema muito terrível. E eu acho que esse entrosamento, essa aceitação, né, dessa população, das etnias, né, das raças, como muitos denominam, né, eu acho que isso nós precisaríamos ter um cuidado maior. A educação, eu acho que a educação ela precisaria... Inclusiva, né? Uma educação que tivesse, assim, uma forma de ampliar a reflexão. A nossa educação ela é muito fechadinha, né? Então nós temos que ampliar a reflexão para a gente ver para fora da janela, né? Ver o mundo, conhecer mais a nossa realidade, opinar mais, né? Falar sobre, para a gente superar os problemas, porque não é como você achar que uma população que dentro do escritório vai resolver os problemas, né? Eu acho que a população tem que se mobilizar. Eu acho que a mobilização da população é que faz com que a Câmara de Vereadores direcione o seu trabalho, para que a gestão municipal direcione o seu trabalho. Eu acho que ela tem que se movimentar. A Joinville está muito presa ainda, né? Como diz lá um educador que falava, né? Quem não se movimenta não sente as correntes que oprimem. Né? Então você não está se movimentando, tu não sabe que as correntes estão aí, tu está quietinho. Então eu acho que essa movimentação nós precisaríamos ter, né, e fazer mais, nos movimentar, entender uma educação que se pautasse mais na reflexão, né, na leitura, no debate, para que a gente consiga ter uma sociedade com um potencial melhor, sei lá, intelectual, né, e que isso tudo vai melhorar a cidade. Ele não vai encolher, vai melhorar a população. São processos, né, Valdete? Então, verdade. Eu acho que nós temos muita coisa para a gente desenvolver ainda, sabe? São alguns caminhos, né? Alguns caminhos que a gente conseguiu apontar aqui, né? Valdete, que aula que você nos deu hoje, né? Aniversário de Joinville. Eu gostaria muito de agradecer a tua presença aqui no nosso programa, o Café com Chouville aqui na 89 FM, seja pelo rádio ou seja pelo YouTube. Você que está nos escutando aqui pela 89 FM, você pode acessar daqui a pouquinho já no canal do YouTube, o Chouville Notícias, essa entrevista na íntegra, conhecer aqui a nossa carinha, a minha, também a cara da Valdete, enfim, e ouvir a hora que você quiser, compartilhar entre os seus amigos. Porque assim, Joinville está fazendo 173 anos, eu quero parabenizar você, seja de Joinville ou não seja você de Joinville, que se adotou a cidade para você morar aqui, mas é tão joinvilense quanto, participa da coletividade, e isso é o que importa. Como nós
falamos aqui, a gente tentou fazer uma análise social do que realmente é essa Joinville, o que atrai as pessoas a essa cidade. Então esse é o caminho, a gente tem, claro, é uma cidade em movimento, tem muita coisa ainda para mudar, juntos, é claro, a gente consegue fazer mais coisas, união faz a força, né, Valdete? É isso que faz nós, seres humanos, coletivos, e é isso que faz a cidade ser grande, não é verdade? Exato. Eu posso falar um pouquinho mais só assim, para mostrar? Um minutinho. O quanto que quem veio para cá, ele não veio porque assim, um dia ele acordou, vou para Joinville. Ele foi chamado para cá, né? Essa população imigrante. Eu acho que na aula eu mostrava para vocês, né? Quando eu fiz uma pesquisa aqui na época, esses panfletos que iam, né? Para mandavam nas cestas de Natal, né? Eles mandavam esse panfleto e as pessoas levavam na cesta de Natal para sua terra de origem, né? E colocavam aí, boas férias, descanse bastante. Na volta, olha só, na volta, né? Trabalhe com amigos. Na volta traga um amigo para trabalhar com a gente. É bom trabalhar entre amigos, olha só. Isso é muito né? Isso é para as pessoas. Aí aqui aqui, né? Que pergunta, né? Você está à procura de melhores oportunidades de emprego? Aí você vira e você diz, né? A empresa tal guardou uma vaga para você, né? E aí todas as vantagens que tem. E aí a pessoa diz assim, então já decidiu? Aí diz, vai em tal lugar que você tem um emprego, entende? Então foi isso aqui espalhado pelas áreas rurais, né? De Santa Catarina, Paraná, e as pessoas vinham para cá exatamente com essa promessa que tinha de emprego, a promessa de trabalho, a promessa de vida melhor. Então, por isso, e até hoje a população ainda vem, porque ela é chamada, atende esses chamados. Né? Joinville sempre com o seu espírito trabalhador, né? Sempre. Valdete, muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui com a gente. Se você tem curiosidade de ver a gente aqui pelo vídeo, acesse, como eu disse, o canal do YouTube do Joinville Notícias no YouTube, né? Claro. E também acesse o nosso portal joinville.com, as nossas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook, sempre tem notícia lá. E aqui na Rádio 89 FM, as notícias do portal Joinville Notícias também são compartilhadas entre os comunicadores. Gente, mais uma vez, parabéns a todos os joinvilenses, os não joinvilenses, todos aqueles que moram nessa cidade que carinhosamente o portal foi chamado de Joinville, porque aqui chove muito. E parabéns a todos. Nos vemos no sábado que vem aqui na 89 FM ao meio-dia, com mais um programa Café com Joinville na 89 FM. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada. Café com Joinville.